e edificação por meio da palavra de Deus em Romanos capítulo 8, que é a letra deste hino. Convido você a abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 20. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, o verso 20, em que o apóstolo Paulo, escrevendo a uma igreja difícil, a uma igreja imatura, a uma igreja que era um desafio para ele, por conta de tantos problemas que ele ali enfrentou, vai apresentar àqueles crentes naquela cidade uma síntese. Em uma frase ele vai dizer a essência do propósito de Deus na vida da humanidade. Diz assim o texto da palavra de Deus, 1 Coríntios capítulo 4, verso 20: pois o reino de Deus não consiste de palavras, mas de poder. O contexto em que Paulo está dizendo isso, ele estava combatendo pessoas que se levantavam diante daquela igreja para dizer a ela o que ela deveria fazer, ser, realizar. E no meio de tanto discurso, no meio de tanta palavra, no meio de tantas declarações, Paulo percebeu um vazio de conteúdo. Havia na igreja de Corinto muita fala e pouca transformação. Havia na igreja de Corinto muita preocupação com a aparência, com o parecer alguma coisa, e pouco a ver com o ser. Havia muita gente preocupada com o impressionar, mas poucas pessoas estavam interessadas em transformar. E o contexto deste versículo em que Paulo está dizendo sobre o que é o reino de Deus, em que consiste o reino de Deus, Paulo fala sobre arrogância, Paulo fala sobre vaidade, Paulo fala sobre incoerência, Paulo fala sobre mentira. E então Paulo vai caminhar para o final do seu pensamento neste trecho, em dizendo assim: muitos acham que de tanto falar alguma coisa podem impressionar. Talvez muitos achem que o reino de Deus seja um compêndio de conhecimento. Talvez o reino de Deus possa impressionar as pessoas por meio de um discurso teológico. Há uma tradução livre desse texto. Eu gosto muito de comparar algumas traduções, e uma delas é a tradução parafraseada da Nova Tradução na Linguagem de Hoje, e também uma tradução mais recente chamada A Mensagem, de Eugene Peterson. E tanto numa quanto noutra, a tradução aqui é mais ou menos assim: não pensem que o reino de Deus é feito de lero-lero, mas de vidas transformadas. Para este ano, a nossa convenção propôs às igrejas batistas do Brasil um tema desafiador: o poder do reino de Deus transformando pessoas. Mas para que isso se torne uma realidade, é importante que a gente conheça um pouco mais sobre o que significa o reino de Deus. Nós falamos sobre o reino de Deus, nós cantamos sobre o reino de Deus, nós dizemos que e queremos que Cristo reine em nós, nós falamos do tamanho do reino de Deus. Eu acabei de dizer que os nossos dízimos e ofertas, eles são parte do sustento do reino de Deus aqui na terra. Mas o que essencialmente é reino de Deus, e de que maneira, segundo o apóstolo Paulo vai nos dizer, conforme ele diz, de que maneira reino de Deus se torna visível, concreto e prático na nossa vida. Paulo usa essa expressão aqui, reino de Deus, de uma forma quase isolada, vamos colocar assim, porque ele não estava dissecando o reino de Deus, ele não estava ensinando o reino de Deus, ele não estava definindo teologicamente o reino de Deus. Na verdade, a gente até conclui que Paulo coloca num conjunto bem maior a essência, a natureza do chamado reino de Deus. E o reino de Deus é também um tema bastante
profundo, teologicamente falando, porque o reino de Deus tem uma dimensão difícil de ser compreendida materialmente, vamos colocar assim, ou fisicamente, porque há um conceito na teologia que diz que o reino de Deus é e ainda não. É difícil isso, né? Ele é e ainda não. Significa dizer que o reino de Deus já chegou, porque nós cremos isso, os evangelhos falam isso. O reino de Deus já chegou, o reino de Deus já existe, ele está entre nós. Mas nós sabemos que o reino de Deus é algo ainda a ser construído, expandido, consolidado. Não é algo definitivo que já está feito. O reino de Deus é, mas o reino de Deus também ainda não é. No sentido de que ele já está entre nós, é uma realidade por meio do Rei, o grande Rei, o eterno Rei, o imensurável Rei, o majestoso Rei, Jesus, que é uma realidade da nossa vida, mas ele ainda não é. E Paulo diz por que ele ainda não é. Parece-me que Paulo está exatamente concluindo aquilo que a teologia sistematiza como esta frase: o reino de Deus é ainda não. Porque Paulo está dizendo, o reino de Deus não consiste em palavras, e tem muita gente transformando o reino de Deus em discurso, transformando o reino de Deus em propaganda, transformando o reino de Deus em conglomerado empresarial, transformando o reino de Deus naquilo que são os meus próprios desejos, transformando o reino de Deus em empreendimento. E aí a gente pode dizer com toda certeza, o reino de Deus ainda não é isso. Então o reino de Deus é, mas ainda não é. E eu quero então, ao longo de alguns domingos, vários domingos, eu não quero nem dizer quantos, porque será uma caminhada mais longa do que foi, por exemplo, falar sobre o eu sou, mas eu preciso compartilhar com os irmãos o que é o reino de Deus e o que ele ainda não é. À luz dos evangelhos, à luz da palavra, tentar compreender que poder é este que transforma pessoas e de que maneira nós, como súditos deste reino, devemos nos portar, e como ainda temos nos portado, que desconfigura, que desconstrói, que nega a essência e a natureza do que é o reino de Deus. Nós falamos sobre o reino de Deus, nós cantamos o reino de Deus, nós até dizemos que fazemos parte do reino de Deus. Mas quando o apóstolo Paulo vai me dizer que o reino de Deus não é alguma coisa, isso tem que acender a luz vermelha do nosso coração, porque talvez nós estejamos muito distantes ainda do que essencialmente o reino de Deus é. E nós estamos muito mais na parte teológica do ainda não do que é. E então nós vamos gastar algum tempo e vamos usar alguns domingos, alguns estudos bíblicos para compreender como o reino de Deus transforma pessoas e o que é essencialmente o reino de Deus, porque o apóstolo Paulo já disse que existe alguma coisa que ele não é. E Paulo diz, não consiste de palavras. E aí o meu desafio é como é que eu posso transformar aquilo que são palavras naquilo que é obra, naquilo que é poder. Como eu posso, ou como poderemos, à luz da Bíblia, compreender o reino de Deus por meio de palavras, mas sabendo que palavras não consistem no reino de Deus, mas sim em vidas transformadas. E aí é o desafio do Espírito Santo e é o desafio do seu coração de tomar atitude, de tomar a forma e de passar a viver como homens e mulheres transformados pelo poder que há neste reino. Uma vez que o reino de Deus é poder, que poder é este? E para que serve esse poder? Para nós entendermos o reino de Deus, primeiramente é importante que a gente considere o fato de que o Novo Testamento fala de reino, mas usa 3 expressões distintas, até talvez 4, vamos subdividir a última. Porque nós encontramos na Bíblia a expressão reino de Deus, mas nos evangelhos nós encontramos mais frequentemente a expressão reino dos céus, e ainda vamos encontrar nos escritos apostólicos a expressão reino do Filho ou reino do Pai. Evidentemente que as 3 expressões nós vamos caminhar sobre elas em algum momento nesta nossa jornada de estudos bíblicos, mas
essencialmente eu posso adiantar que elas se referem a uma mesma realidade, mas todas elas de alguma forma enfatizam um aspecto, um prisma deste reino. E para que um reino seja reino, é necessário primeiramente que ele tenha um rei. Então nós precisamos partir do ponto inicial, a linha de partida desta nossa jornada, desta nossa caminhada de estudos e de conhecimento, é de que nós precisamos conhecer o dono deste reino. Tanto é que a natureza desta realidade, o nome disto é reino de Deus, ou reino dos céus, ou ainda reino do Filho ou reino do Pai. Esta última expressão mais escatológica, mais futurista, mais celestial do que terrenal, propriamente dita. Mas nós precisamos entender que quando tratamos de reino, seja ele dos céus ou de Deus, tratamos de uma mesma realidade, uma mesma dimensão, sob o prisma de que absolutamente nada temos a ver com a construção ou com a constituição deste reino. Somos meramente súditos. Mas existem muitos de nós que assumem uma postura do próprio rei, ou talvez algo meio que subversivo, em que nós queremos assumir o trono, em que nós queremos tomar o controle, em que nós queremos invadir as fortalezas e nos assentarmos no lugar de comando daquele que é efetivamente o rei, e que o reino só existe por causa dele. Quando nós perdemos de vista que o reino de Deus, o reino dos céus, só é o que é porque existe um rei assentado sobre o trono, quando nós perdemos isso de vista, nós descaracterizamos totalmente. E isso certamente explica muito do que nós vemos e conhecemos de um tal evangelho que existe sobre a face da terra. Alguns teólogos até acreditam que o reino dos céus, baseado em uma das parábolas de Mateus 13, ele inclui sim súditos rebeldes, súditos subversivos, súditos que querem assumir o poder, que Jesus chama eles de joio. Ou seja, o reino não se descaracteriza por quem nós somos, mas descaracteriza pelo que nós fazemos. Quando nós queremos, como súditos, assumir o controle, assentarmos no trono e esquecemos de que aquilo que se chama reino só é reino porque tem um rei. O Evangelho de Mateus é a base principal para nós compreendermos como este reino funciona, como ele se consiste e quem é o dono dele. O Evangelho de Mateus, ele é essencialmente o Evangelho que foi escrito para mostrar ao povo de Deus que é chegado o reino dos céus, porque o rei está entre nós. Se nós fizéssemos um estudo mais abrangente, simplesmente do Evangelho de Mateus, nós entenderíamos muito acerca do reino. Mas nós podemos ir além do Evangelho de Mateus e encontrar também em Lucas, em Marcos e até em João conceitos e princípios fundamentais para compreender o que é reino de Deus aqui na terra e como isso se constitui e acontece. E como então, finalmente, pela palavra do apóstolo Paulo em 1 Coríntios 4:20, como é que este reino transforma pessoas. E é o que nós então iremos gradativamente, sequencialmente, aprender ao longo desses estudos. Mas por hoje, eu quero apenas chamar a sua atenção para o fato de que o reino de Deus só é reino porque tem um rei, e o seu nome é Jesus. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, lá no capítulo 1. Um dos textos mais interessantes da Bíblia e pouco explorado, porque a pretensão de Mateus, ou melhor, a intenção de Mateus, ao escrever o registro da genealogia de Jesus, não foi outra, senão apenas mostrar a linhagem real de Jesus Cristo.
O Evangelho de Mateus, portanto, como sendo o Evangelho do Reino, assim apelidado pelos estudiosos bíblicos, o Evangelho do Reino, ele inicia a sua narrativa apresentando a linhagem, não apenas uma genealogia, mas especialmente uma linhagem real para ligar Jesus Cristo ao grande rei histórico, o rei Davi. Tanto é que começa assim: registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Mateus faz questão de mostrar que Jesus Cristo, o Jesus histórico, o homem que viveu entre nós aqui na terra, para apresentar-nos ao reino de Deus, é alguém que tem na sua história, na sua linhagem, o cumprimento profético, o cumprimento absoluto do propósito de Deus para a humanidade. E nessa genealogia, que termina finalmente no versículo 16, que diz: e Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Mateus então vai dividir essa genealogia a partir do versículo 17, dizendo assim: assim ao todo houve 14 gerações de Abraão a Davi, 14 de Davi até o exílio da Babilônia e 14 do exílio até o Cristo. É em tom de mistério, porque 14, mas o que Davi está querendo mostrar é que há uma sequência, há um propósito e há um caminho que foi percorrido, de tentativas e de possibilidades, mas que só foi cumprido plenamente por meio de Jesus Cristo. Davi ao exílio, do exílio até Cristo. Há um simbolismo profundo aqui que os israelitas naquele momento compreenderam e deveriam ter compreendido, que Jesus veio ao mundo para cumprir aquilo que Davi não pôde fazer, que foi reedificar a casa de Deus, que foi reorganizar o povo de Deus, que foi reunir o povo de Deus. Deus então mandou o povo para o exílio, para que por meio da disciplina do exílio o povo compreendesse a grandeza incomparável do amor e da misericórdia de Deus, mas o povo não aprendeu. E então foi necessário que o próprio Deus encarnasse em nós, entre nós, e veio então Jesus Cristo, o Rei. O Evangelho de Mateus então começa apresentando-nos um rei, mas um rei cuja história é uma história de propósitos. Nessa genealogia há pessoas importantes, há pessoas comuns, há pessoas próprias e há pessoas impróprias, há pessoas que humanamente poderíamos dizer dignas e há pessoas indignas. Curiosamente, há neste contexto 3 mulheres, e as 3 mulheres com algumas coisas não muito boas para serem ditas de suas histórias e de suas famílias. Há mulheres prostitutas, há mulheres que mentiram, há homens que foram falhos, há homens aqui que foram imperfeitos, mas o rei só é rei quando ele é rei para todos. Um princípio fundamental do reino de Deus é que ele é uma realidade disponível para todos e para qualquer um. Evidentemente, quando eu falo para todos, eu já estou abrangendo a plenitude, mas eu gosto sempre de enfatizar a outra distinção, que não apenas para todos, mas para qualquer um, para que fique muito claro e muito enfático que o reino de Deus não é uma sociedade secreta, não é uma religião fechada, não é um grupo de elite, não é uma tropa de pessoas escolhidas, mas o reino de Deus é exatamente para aqueles que sentiram-se esquecidos, deixados, frustrados. Como termina o capítulo dizendo das 14 gerações até Davi, das 14 gerações até o exílio e das 14 gerações até finalmente Jesus Cristo, é para deixar claro que ninguém ficou de fora. Ninguém, por mais que tenha se esquecido,
foi esquecido. O reino de Deus é um reino de esperança, e é um reino para todos, porque há entre nós um rei que quer reinar, que quer fazer uma obra distinta, que nunca se viu, que nunca se soube, que nunca se conheceu e que nunca se saberá outro igual: Jesus Cristo. O reino de Deus não são palavras, mas é poder. Este reino só é reino porque existe o Rei, Jesus Cristo, e nós somos tão somente seus súditos. E este reino se descaracteriza quando nós queremos assumir uma postura de reis, ou então quando nós não temos minimamente uma postura de súditos, de submissos, de obedientes, de crentes, de fiéis, que levam até o fim o propósito que Deus estabeleceu para este reino. Este reino existe. Mateus capítulo 3 vai mostrar que quando João Batista anunciava a sua mensagem, ele dizia: arrependam-se, porque é chegado o reino dos céus. Jesus Cristo, depois de batizado, diz o versículo 4, logo após a sua tentação, que ele iniciou o seu ministério. Qual era o conteúdo do seu ministério? É chegado o reino dos céus. E em Mateus capítulo 4, quando Jesus envia os seus discípulos, diz que eles deveriam também continuar anunciando: é chegado o reino dos céus. Portanto, mais do que confirmado, e para o contexto judaico, o contexto israelita, qualquer coisa que acontecia ou que apareça 3 vezes está mais do que confirmado. Por isso Deus é santo, santo, santo. Por isso Pedro negou 3 vezes. Por isso que Jesus Cristo disse a Pedro: cuida dos meus cordeirinhos 3 vezes. Porque no conceito, na cosmovisão do israelita, qualquer declaração, qualquer afirmação, qualquer experiência 3 vezes severizava que aquilo era verdade, que aquilo era absoluto, que aquilo era pleno. No Evangelho de Mateus, então, João diz: é chegado o reino dos céus. Jesus também diz: é chegado o reino dos céus. E os discípulos confirmam: é chegado o reino dos céus. O reino de Deus é chegado até nós. Mas, por certo, ainda não é plenamente o reino dos céus, porque nós estamos fazendo deste reino um reino de discurso, de palavras, de conforto, de bem-estar, de pouco confronto e de quase nenhuma transformação. Nós estamos deixando de lado este reino porque muitas vezes nos esquecemos do Rei do reino e tornamos deste reino o meu reino, o meu nome, a minha vontade, o meu prazer, o meu querer, o meu descanso, o meu conforto. Ignoramos a vontade, o poder, o propósito, o domínio deste que foi desde o início de tudo estabelecido como Rei soberano sobre o mundo, sobre nossas vidas: Jesus Cristo. Esquecemos-nos deste Rei que abraça e recebe a todos indistintamente. Mas muitas vezes nós, pela religião, estabelecemos uma regra, um nível tão elevado que nem nós mesmos somos capazes de cumprir tudo o que dizemos ser necessário para herdar o reino dos céus. Transformamos a fé em usos e costumes. Transformamos a obediência em um cabedal moralista de certos e errados, que muitas vezes mais refletem gostos e preferências, e aquilo que o Rei ensinou fica ignorado e esquecido. E então, ainda que tenha chegado o reino dos céus, o reino de Deus ainda não é, porque Ele ainda não é Rei absoluto sobre nós. E por último, o reino de Deus é chegado porque Ele tem sido testemunhado por gerações após gerações, e nós continuamos a declarar que o reino de Deus está entre nós, porque vivemos a esperança de que este reino continue transformando pessoas. Mas para que isso aconteça, é necessário que nós
revisitemos os evangelhos e redescubramos o que é o reino de Deus. Jesus Cristo insistiu tanto nisso que usou algumas parábolas para dizer: o reino de Deus é semelhante a... Porque ele precisava ressintonizar a mentalidade das pessoas. Como ainda hoje é necessário que a gente volte a este evangelho, volte a esta verdade, para que a gente se lembre o que de fato é o reino de Deus, como se expressa e se manifesta o reino dos céus. Por isso precisaremos de uma caminhada longa e tranquila, para que os evangelhos nos ensinem novamente o que é o reino de Deus, cujo poder continua transformando pessoas, como fez na própria linhagem, transformando pessoas comuns em pessoas especiais, transformando pessoas impróprias em pessoas próprias, transformando pessoas indignas em pessoas recebidas pela graça e misericórdia de Deus. É isso que é o reino dos céus. Este é o Rei Jesus. Esses somos nós, os seus súditos. Que o reino de Deus continue sendo para nós, a partir de agora, tudo o que devemos ser e fazer como igreja de Cristo, para que o mundo saiba e conheça o Rei dos Reis, o incomparável, o inigualável, o soberano Jesus Cristo. Não há outro como Ele. Que Deus nos abençoe a vivermos a beleza deste reino, seguindo a beleza deste Rei, Jesus Cristo. Pai querido, obrigado porque somos súditos de um reino que continua transformando vidas e pessoas. Obrigado, Pai, porque em Jesus Cristo fomos redimidos e fomos trazidos para uma realidade gloriosa, que é vivermos no Teu reino, sob o Teu domínio, sob o Teu comando, desfrutando das Tuas bênçãos, das Tuas maravilhas. Pai querido, ensina-nos por meio da Tua palavra no que consiste o Teu reino, que poder é este, que transforma pessoas comuns em extraordinárias, pessoas impróprias em pessoas próprias da Tua graça, em pessoas indignas em pessoas alcançadas pela Tua misericórdia. Pai querido, ensina-nos como é que o Teu Filho, como o Rei do Universo, estabeleceu o Seu reino sobre nós e como Ele deseja que nós vivamos como súditos deste reino e que nós, como igreja, sejamos sim parte da Tua obra e do Teu propósito, para que por muitas outras gerações, como tens feito até aqui, vidas sejam transformadas e nós sejamos membros de um reino que opera por meio do poder, que transforma, que resgata, que salva. Que este ano, Senhor, seja um ano em que o Rei Jesus governe soberanamente a nossa vida e que todos os dias tenhamos mais da vida de Cristo em nós. Em nome dele, Jesus Cristo, o Rei dos Reis. Amém.
Que a graça deste Rei Jesus, o seu amor conhecido pelo seu reino, que o consolo e a direção do Espírito Santo seja sobre todos nós, hoje e ao longo deste longo ano que começa, para a glória de Deus.